O deputado André Fernandes causou uma briga feia no plenário da Câmara dos Deputados. Os petistas no Congresso Nacional foram surpreendidos com um vídeo comprometedor do presidente Lula. Veja o que aconteceu depois da vinheta. Você está no Últimas Notícias Brasil. Fique por dentro dos acontecimentos mais quentes de Brasília. Não perca tempo e clique em gostei e inscreva-se em nosso canal para ficar sempre atualizado com as últimas notícias em primeira mão. Tudo começou com um discurso do deputado André Fernandes sobre a CPMI do 8 de janeiro. André, que é o autor dessa CPMI, subiu na tribuna para defender a abertura da comissão e expor a contradição do governo que, devido às constantes tentativas de barrar a abertura da CPMI, está assumindo a culpa pelo vandalismo em Brasília. Mas o clima esquentou mesmo quando André Fernandes decidiu mostrar um vídeo antigo do presidente Lula, muito comprometedor, que mostra o quanto hipócritas eles são, mas a esquerda não aceita ser exposta e muito menos opiniões diferentes. Tentaram de toda forma calar André Fernandes. Assista na íntegra o momento. Como eu já falei muito, eu gostaria hoje aqui de ceder a palavra a um ilustre aqui, inclusive, que é tido como ídolo de muitos aqui da nossa esquerda. Eu estou falando do Lula. A fala do Lula, não muito tempo, mas que eu acho que vale ser restaurada e ressuscitada nesse momento. Outra coisa, a questão da CPI. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, ele dizia assim: quem não deve, não teme. Portanto, vamos instalar a CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Isso ele dizia 3 anos atrás. Agora que ele é o presidente, ele adota político dedando que se recebe e fala assim: CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso. CPI não atrapalha o Brasil. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então acho que a CPI... O vídeo que André Fernandes mostrou na tribuna da Câmara é uma entrevista que Lula deu a Serginho Groisman nos anos 90, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso. Na entrevista, Lula defende que a CPI é um instrumento válido e deve ser sempre defendida. Ele também afirma que ela não atrapalha o país e que ajuda a esclarecer o que precisa ser esclarecido. Apesar de serem momentos diferentes e com motivações também diferentes, é no mínimo contraditório a mudança de posicionamento do presidente. Mas a gente sabe muito bem por que da mudança, né? Os petistas ficaram enfurecidos com o que André Fernandes fez. Eles não aceitam que a verdade seja mostrada e partiram para cima do deputado. Mas antes de mostrar a continuação dessa briga, peço que clique no gostei para apoiar nosso trabalho. Continuando, veja a reação dos petistas. Se o presidente Fernando Henrique Cardoso... Há um orador na tribuna. Há um orador na tribuna. Senhora presidente, a deputada pode formular uma questão de ordem. Eu peço que a minha fala seja restabelecida. Vossa Excelência está na tribuna. Vossa Excelência ocupe o tempo. Eu estou ocupando. Eu vou falar. Vossa Excelência se dirigiu a mim. Eu peço que pare o tempo do parlamentar. 1 minuto e 40 segundos. Eu não vou lhe prejudicar no seu tempo. Eu peço que o senhor use a palavra como parlamentar. Vou usar. E assim que concluir, eu concederei a questão de ordem, se for solicitado. 1 minuto e 40, senhora presidente. 1 minuto e 40. E aí eu vou falar exatamente sobre esse assunto. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso estiver me ouvindo, eu não sei se ele assiste um programa de jovens, mas se estiver assistindo, a CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo, é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Pronto, senhora presidente. Então eu uso aqui e faço as palavras do Lula as minhas palavras. Seria deplorável ver e ficar registrado na história como presidente que tem medo de uma CPMI. Presidente Lula, por que o governo está lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? Por quê? Por quê? O que estão escondendo? Uma CPI é legal?
e faz bem para o Brasil. Quem falou isso foi o próprio Lula. As tentativas do desgoverno Lula de barrar a abertura da CPMI para investigar os atos de vandalismo e antidemocráticos ocorridos na capital federal tá chamando a atenção de muita gente. Afinal, por que o governo estaria se esforçando para evitar a abertura dessa investigação? Como disse o próprio Lula, se está com medo da CPI é porque certamente está com o rabo preso. Vale lembrar que dias antes do 8 de janeiro, havia um relatório de inteligência avisando sobre o que aconteceria. Inclusive Flávio Dino já tinha conhecimento deste relatório, porque o ministro olhou pela janela de seu gabinete e não tomou nenhuma atitude. Além disso, a investigação pode revelar conexões entre esses atos e as organizações criminosas que atuam no país. Haviam muitas pessoas suspeitas nessas manifestações, como aquele homem fingindo ser apoiador de Jair Bolsonaro, vestindo uma camiseta do ex-presidente, e de calça riada, que destruiu um relógio do século XVII no Palácio do Planalto. Não é de se surpreender, portanto, que esse desgoverno esteja se esforçando para impedir a abertura da CPMI, e isso tudo ainda mostra mais uma contradição dessa esquerda imunda, que enche a boca para defender o Estado democrático de direito, mas quando não há microfones ligados, nem câmeras gravando eles agem assim, distribuindo cargos, e oferecendo nosso dinheiro para parlamentares retirarem suas assinaturas da CPMI. Afinal, se não há nada a esconder, por que se opor a uma investigação completa e transparente? E você, acredita que o desgoverno tá com o rabo preso? Escreva nos comentários. Mas antes de encerrar o vídeo, você tá sabendo da treta que Nicolas Ferreira se meteu com discurso usando uma peruca? Assista os detalhes clicando no vídeo à direita e veja por que a esquerda está tão incomodada com ele. Bem, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de clicar no gostei e inscreva-se no canal. Para receber as notícias em primeira mão, clique no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado por assistir e até a próxima.